Olá, sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Hoje, dando continuidade ao nosso assunto, nós vamos falar de média aritmética e probabilidade. Então vamos começar estudando primeiro o que é média aritmética. Bora lá! Uma importante informação que podemos obter de um conjunto de dados é a média aritmética, ou simplesmente média. Em alguns casos, ela caracteriza o conjunto de dados. Então, por exemplo, para a gente saber as notas que a gente tira aí na primeira, segunda, terceira e quarta unidade, a gente faz o quê? Tira a média. Que média é essa? Aritmética. É essa mesmo. Observe a nota de 2 alunos do sexto ano em 4 provas de matemática. Então, Marcela tirou 7, e aí tem o boletim deles, né? Quem obteve a maior média aritmética da prova? Então, para a gente calcular de Marcela, a gente soma todos os valores da prova. Então, 7 mais 6 e 9, mais 6 e 8, mais 8 1. E divide pela quantidade de provas que ela fez. Ela fez 4 provas, então, somando tudo, deu 28,8, dividido por 4, deu 7,2. Então, a média da nota de Marcela é 7,2. Já Gustavo tomou 5, 6,5, 9,8 e 7,9. Somando tudo e dividido pelo total de provas que ele fez, ele ficou com média 7,3. Embora a gente pode perceber que Marcela tenha obtido maiores notas na prova 1, 2 e 4, a média aritmética de suas notas é menor que a média aritmética das notas de Gustavo. Portanto, Gustavo obteve a maior nota aritmética, tá? Vamos lá entender o que é média aritmética de maneira geral. Ela é calculada adicionando os valores e dividindo o resultado pela quantidade de valores adicionados. Então, por exemplo, se eu quero calcular a média de 8, 5 e 11, eu somo 8 mais 5 mais 11 e divido pela quantidade de informações que eu tenho. Eu tenho 3 informações, então deu 24 dividido por 3 dá 8. Então, a média entre 8, 5 e 11 é 8. E o que seria a probabilidade? Vamos estudar, então. Probabilidade. Então, vamos lá. Existem situações em que não é possível prever o resultado que vai ocorrer. Por exemplo, quando a gente lança um dado, a gente não sabe se vai cair 1, 3, 6. Quando a gente joga uma moeda, a gente não sabe se vai cair realmente cara, se vai ser coroa. Mas a gente pode calcular qual é a chance daquela informação acontecer. Quando eu jogo dado, qual é a chance de cair o número 6? Quando eu jogo uma moeda, qual é a chance de cair cara? Qual é a chance de cair coroa? Então, por exemplo, vamos ver aqui um exemplo. Ó. Em uma urna foram colocadas 10 bolinhas azuis, numeradas de 1 a 5. Aí uma menina faz uma pergunta. Ó. Qual é a probabilidade de sortear da urna uma bolinha com o número par? Então você não sabe, quando você fizer o sorteio, qual número você vai tirar. Mas você pode calcular qual é a chance de eu tirar, por exemplo, um número par. Então, dentro dessa bolinha, dessa caixa, dessa urna, né, tem 10 possibilidades de respostas, né? Que vai do 1 até o 10. No entanto, apenas 5 bolinhas são pares, ou seja, há 5 resultados favoráveis. A gente pode pensar que probabilidade é uma espécie de jogo. Eu ganho se a regra que eu quero acontecer. Nesse caso, a regra é se cair o número par. Quantas são as possibilidades de cair o número par? 5, porque pode ser 2, 4, 6, 8 ou 10. Tá? Então, esses são os casos favoráveis. E os casos possíveis quais são as possibilidades de respostas? De 1 a 10, pode sair qualquer um desses números. Vamos entender então. Dizemos que a probabilidade de sortear uma bolinha com numeração par é 5 em 10, ou seja, 5 décimos. Os possíveis resultados que podem ser obtidos são as possibilidades e a medida de chance de cada um deles é a probabilidade. De maneira geral, tem uma formulazinha aqui, ó, calculando a probabilidade da seguinte forma. Probabilidade é igual à quantidade de resultados favoráveis dividido pela quantidade de resultados possíveis. Então, nesse caso da bolinha, né, quais são as possibilidades de cair número par? Eu tenho 5 possibilidades. E embaixo eu coloco quais são as possibilidades de resultado. Tem 10 chances de sair qualquer número. Então, ó, 5 décimos. Né? Transformando isso em porcentagem, eu posso dividir 5 por 10 dá 0,5. E aí eu multiplico por 100. Né? Multiplicando por 100 vai dar exatamente 50% de chance de sair o número par. E é verdade, ó, eu tenho 5 bolinhas pares e 5 bolinhas ímpares. Então, são 50% de chance de sair aí uma bolinha par. Agora, considere que nessa mesma urna foram incluídas mais 5 bolinhas alaranjadas, numeradas com o número 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 9. Então, você colocou mais 5 bolinhas dentro
com numeração 1, 3, 5, 7, 9. Só que essas bolinhas não são mais azuis, são laranjas. Aí agora veja a pergunta. Nesse caso, né, dentro da urna, como você colocou mais 5 bolinhas, eu tenho 15 possibilidades. Tinha 10, coloquei mais 5, tem 15 possibilidades de resposta. Aí pergunta, né? Qual é a probabilidade de sortear uma bolinha cujo número seja ímpar e menor do que 7? Aí a gente tem que ver, né? Quais são os casos favoráveis? São ímpares. Quais são os números ímpares? O 1, o 3, o 5 e o 7. Mas ele quer o que? Número menor do que 7. Não pode ser igual a 7. Então as únicas possibilidades são o número 1, que eu tenho 2 bolinhas, uma laranja e outra azul. O número 3, que eu tenho 2 bolinhas. E o número 5, que eu tenho 2 bolinhas também. Então eu tenho 5 possibilidades de respostas favoráveis ao que eu quero. Que é o quê? Um número ímpar menor do que 7. E quantos são os casos possíveis? São 15 possibilidades de resposta. Então a gente coloca, ó, probabilidade é igual a casos possíveis, né? Casos favoráveis sobre casos possíveis. 6 dividido por 15. Fazendo essa conta, nessa divisão, 6 dividido por 15 dá 0,4. Aí eu só preciso multiplicar por 100, que vai dar 40%. Prontinho, tá? Espero que vocês tenham entendido, né, probabilidade certinho. E façam os exercícios para praticar sobre média aritmética e probabilidade. Beijos e até a próxima aula. Tchau, gente!